Olá, amigos Safers! Esse é o quarto episódio do videocast Esteira de Conhecimentos, um programa criado para promover conhecimentos, trocas de ideias e muitos insights a você que trabalha na indústria calçadista e deseja conhecer o que há de melhor em tecnologia e negócios. Meu nome é César Silva, sou coordenador de Educação e Negócios na SafeTech Inovação e Resultados. Na mesa comigo estão Elton Silva, consultor de negócios SafeTech. Ele é especialista na área tributária e fiscal. Sua saudação inicial, Elton. Olá, César. Olá, Letícia. Olá aos nossos telespectadores. É muito importante estar aqui novamente para a gente falar sobre um tema tão importante quanto o setor tributário. E temos também Letícia Pacheco, consultora de negócios na SafeTech Tecnologia, técnica em contabilidade e atua há 12 anos no setor fiscal. Sua saudação inicial, Letícia. Olá, César. Olá, Elton. Feliz por estar novamente aqui, podendo trocar ideias aqui com colegas de trabalho tão queridos. Muito legal. Uma mesa repleta de conhecimentos e experiências. E lembrando, este episódio é um oferecimento de SafeTech Inovação e Negócios. Criada para inovar. Muito mais do que um RP para a indústria calçadista brasileira. Conheça os serviços e surpreenda. Grandes indústrias estão nessa parceria. Acesse o Instagram, @safetech.inovação. Embarque nessa esteira de evolução em sua empresa. Muito bem. Hoje, o tema do nosso videocast é sobre escrita fiscal. Esse é um tema bastante controverso, ainda mais em época de reforma tributária, e a gente vai aproveitar a presença de nossos especialistas para poder exemplificar, trazer e explicar o máximo para vocês. Vamos começar com a Letícia. Letícia, qual é a função da área da escrita fiscal? Então, a gente pode dizer que a principal função, né, é atender o fisco. É um setor que ele tem por objetivo, compreender, aplicar, colocar em prática tudo aquilo que o regulamento, as normas nos trazem e nos dizem que é necessário para emitir um documento, escriturar um documento, compreender esses elementos que são utilizados, nas operações, né. Ele visa também garantir a integridade dessa questão da legislação que a Letícia trouxe, então ele serve também de apoio para outras áreas, como decisão estratégica. Precisamos aí então caracterizar a sua empresa, quem são os seus fornecedores, seus destinatários, para a gente conseguir transitar dentro da escrita fiscal. O setor responsável, o profissional que trabalha na escrita fiscal, precisa estar apto a entender aonde a sua empresa está, qual é o seu ramo de atividade, entender o seu negócio. Então, ele, além de garantir essa integridade da legislação, fazer essa tradução do que as normas mandam para dentro do seu RP e da sua operação, ele também precisa apoiar os demais setores com decisões estratégicas, a fim de galgar um benefício fiscal ou deixar de pagar algum imposto dentro de uma operação. Então, ele precisa usar de toda essa parte legislatória que a gente tem em cima do setor para tomar decisões juntamente com a sua liderança e a sua gestão. E aproveitando, Elton, por que o setor de escrita fiscal precisa estar estruturado? Ele precisa estar estruturado porque o setor da escrita fiscal normalmente são certinhos. O que são certinhos? Eles precisam estar dentro dessas operações, traduzindo essa questão fiscal. Então, eu tenho um comercial que quer fazer um negócio com outro estado. A gente precisa viabilizar. Por exemplo, a gente não pode transitar um material sem uma nota fiscal, né? Então, o setor fiscal precisa garantir que isso de fato aconteça com o apoio de um RP que é integrado, onde ele vai conseguir parametrizar isso de forma correta, vai precisar da manutenção devida nesse cadastro. Então, ele consegue, de certa forma, ter uma autonomia sobre as operações. Então, quando há uma nova operação, a entrada de uma nota, a saída de uma nota, tudo isso está dentro de um setor, então ele é administrado por esse setor. O usuário final, a pessoa que vai emitir, não precisa ter todo este conhecimento fiscal. Então, além de
ter toda essa estrutura de parametrização, de cadastro e da manutenção, ele também vai servir como uma espécie de um guru sobre essas operações. É viável ou não? Vale a pena, por exemplo, para um setor de compras, eu comprar de dentro do estado, ou comprar interestadual, ou importar? Qual é a diferença que vai fazer isso no resultado final, né? E assim, ó, para complementar isso que o Elton falou, essa questão da conformidade fiscal, que é tão importante, passa assim diretamente por envolver, para o usuário ali, aquela pessoa que está executando esses processos, ele precisa entender do que ele está fazendo, ele precisa ter um bom relacionamento com as normas, entender os elementos que compõem uma nota fiscal, um CFOP, um NCM, um código de situação tributária, né, para cada tipo de tributo. Então, tem várias coisas que permeiam essa correta emissão do documento fiscal, a correta escrituração do documento fiscal. Hã, Quando tu precisa disso para fazer um bom cadastro no sistema, né, tu combinar isso com o RP para poder viabilizar todas essas operações, porque a pessoa que está lá no comercial, a pessoa que está lá na outra ponta, ela não tem esse contato direto com isso. E aí, o pessoal do setor da escrita fiscal tem a responsabilidade de traduzir tudo isso para que fique, comum a todos, né, o desenrolar das coisas fiquem mais natural. E lembrando, né, que toda essa questão de parametrização e cadastros, a correta operação vai resultar nas obrigações acessórias. Exatamente. Então, ao final do período, mês competência, ou enfim, diferente da obrigação acessória que tu vai estar entregando, ou essa transparência que a gente tem às empresas em relação ao fisco, a gente precisa garantir que as informações que lá constam estão corretas, estão conforme determinado. Então, quão importante é esse cadastro, essa manutenção, porque ela vai resultar numa transferência, numa transparência de dados da tua empresa para com o governo federal, estadual e também municipal. Fora que é uma maravilha quando a gente chegar lá na validação do SPED não tem erro, né. Verdade. Mas uma questão me bate à mente aqui. Onde é que iniciam esses processos que alimentam a escrita? Porque pela complexidade tem toda uma ramificação de conexões dentro do sistema tributário brasileiro, o próprio sistema da SafeTech. Então, onde é que iniciam esses processos que alimentam a escrita? Então, se a gente for começar, introduzindo lá pela parte de implementação do sistema, por exemplo, eles vão se iniciar nos cadastros, né, tudo começa pelos cadastros. Mas olhando pelo ponto de vista de um sistema que já está operando, a gente tem essa iniciação dos processos quando a gente começa a inserir documentos fiscais, né, lançar documentos, emitir documentos. Essa parte é o que começa a alimentar. Eu vou alimentar o setor financeiro através do meu faturamento, através das minhas compras, eu vou, alimentar o setor da contabilidade também, pelas mesmas operações, então é um conjunto, né. Ali dentro da escrita fiscal começa essa operação de fato ali, hã, voltada para alimentar essas informações que a gente fala que entrega ali para o fiscal, né, para o fisco. Então, a grosso modo, né, a gente pode dizer que alimentando o sistema com documentos fiscais, apurando os impostos, emitindo guias, vai terminar lá na entrega da obrigação acessória, né? Vai terminar lá na parte do EFD contribuições, SPED fiscal, enfim, tem tantas outras obrigações acessórias, mas essas são umas das mais conhecidas, mais comuns, né, dentro do setor. Eu creio que os processos fiscais, com certeza, como a Letícia bem comentou, iniciam em cima dos documentos fiscais, então emissão e lançamento. Pegando o gancho que ela trouxe sobre a implantação, quando a gente vai numa empresa, a gente inicia esse processo que é a pré-implantação, a gente precisa conversar com o usuário responsável, com o contador, com o responsável fiscal, com a gestão, para entender aonde a empresa está, aonde ela quer chegar, o que ela já utiliza de benefícios, quais são as suas operações, tudo isso precisa estar dentro do sistema. Então a gente tem uma série de cadastros que, de certa forma, até é maçante numa troca de RP, onde a gente precisa alimentar, uma vez que como a gente comentou, o SafeTech ele é integrado e ele é muito robusto, ele atende muitas áreas e todos os estados do Brasil, então a gente precisa caracterizar
traduzindo a legislação e as operações de cada empresa para dentro do RP, juntamente com os usuários, com o setor. Feito todos esses cadastros, a manutenção deles se torna muito mais fácil. Então, quando a gente inicia uma operação, a partir do dia 1º de maio, nós vamos emitir nota e lançar nota pelo SafeTech. Até o dia 30 de abril, toda essa parte de cadastro tem que estar ok, tem que estar dentro, né? Fornecedores, manutenção, cadastro de itens. Então, essa parte cadastral precisa estar ok, pelo menos com a regra geral, como a gente sempre comenta com o usuário. Chegar num cliente, vou entrar em contato com a Letícia. Letícia, quais são as tuas operações? Ela vai me descrever tudo o que ela faz hoje. A gente pode conversar sobre possibilidades, benefícios, um diferimento, alguma operação específica que hoje a gente já não tem nos demais clientes. Então, ela vai traduzir isso tudo para mim, a gente vai colocar isso, inserir isso tudo dentro do sistema e, posteriormente, a gente vai fazer esse primeiro teste, as primeiras emissões, os primeiros lançamentos, para aí ter a segurança que a regra geral, o que eu já trabalho hoje, está ok. O que vem depois dali. Depois que a gente entra em operação, quando a gente começa a emitir esses documentos e fazer essas apurações, conferir o que está de fato sendo exercido em nota fiscal, em documento fiscal, a gente consegue ver possibilidades de melhorias e a manutenção desses cadastros para a correta operação, individualizando cada uma conforme necessário. E é interessante isso que o Elton está comentando desse processo inicial, porque isso é um diferencial muito legal do SafeTech, né? Essa parte de amarrar essas informações, essa questão de ter o cadastro integrado, facilita para quem está, por exemplo, lá na parte de expedição, lá para quem está fazendo faturamento. Muitas vezes essas pessoas elas não têm o conhecimento necessário, né? O conhecimento completo de tudo que compõe uma nota fiscal, por exemplo. Então, a pessoa que está lá, ela precisa ter a facilidade de clicar num botão, emitir a nota para poder despachar a mercadoria. E isso é uma coisa que o SafeTech faz muito bem, né? Tendo ali o profissional adequado para fazer a questão dos parâmetros, lá na outra ponta, a pessoa que vai operar, ela vai ter muito mais facilidade de fazer as coisas. Ela vai ter como que a gente pode dizer? Vai ter uma agilidade melhor ali na execução do seu trabalho, porque alguém que já possui o conhecimento necessário, já fez previamente toda a parametrização, todo o cadastro e vai ter a garantia de que a nota fiscal vai estar ok e tu não vai ter problema com o fisco depois. E com essa questão do RP estar integrado, essa autonomia do setor fiscal, a gente libera acessos a esses cadastros somente para usuários que tenham o conhecimento para operar. Então a gente consegue garantir essa integridade, uma vez que a gente tem também facilitadores dentro do SafeTech, como a gente falou, onde é que começa o setor fiscal? Na emissão de documentos. Então, quando eu vou lançar, por exemplo, uma nota de compra, eu já tenho uma ordem de compra atrelada, eu já tenho um item, esse item tem seus cadastros fiscais todos atrelados a ele, e quando a gente vai fazer a inserção dessa nota fiscal de compra, a gente busca apenas por um número, esse número vai identificar quem é o meu fornecedor, qual é o enquadramento dele, e o sistema já vai retornar toda essa parte fiscal atrelada a essa ordem de compra. Da mesma maneira, na emissão de notas, como a Letícia comentou, hoje o nosso faturamento, a gente brinca que qualquer pessoa pode faturar no SafeTech, porque de fato, hoje a gente coloca o número do pedido ou os números de pedido e fatura isso em lote. E o sistema gera automaticamente as notas com toda essa parte fiscal amarrada. Então, o operador que vai fazer o faturamento, ele pode ser a pessoa que trabalhava antes somente na expedição, porque ele vai receber os pedidos a faturar, vai separar isso, o material fisicamente, vai emitir a nota fiscal. Quando sair a nota fiscal, ele não sabe se o destinatário daquele material ele é da Zona Franca, que tem um benefício, que tem uma CFAP específica. Ele não sabe se o faturamento é dentro do estado do Rio Grande do Sul, onde vai incidir um diferimento, uma redução por qualquer motivo ou por um benefício fiscal da empresa. Então, isso não tem que ficar a cargo da pessoa que faz a emissão ou o lançamento de notas. Por isso, essa vantagem do SafeTech de ser integrado e possibilitar essa parametrização, tendo programas específicos para emitir nota com as características da operação. Então, a gente consegue, como eu comentei antes,
individualizar cada operação, facilitando assim a integridade dos documentos, facilita muito para nós quando a gente recebe demandas de customização ou mesmo um chamado, né, para a gente entender o que foi que aconteceu naquele processo, por que aquela nota foi emitida ou lançada de maneira incorreta. Então a gente consegue dar a manutenção ou a orientação, né, para o usuário que está capacitado a fazer essa manutenção nesses cadastros. Então a gente consegue garantir isso de forma muito natural, genuína dentro do SafeTech. Muito bem. Ou seja, são várias áreas envolvidas em todos os processos da escrita fiscal. Quais são essas áreas, Elton? Quais são esses setores? Então eu posso comentar que quase todos os setores estão envolvidos no processo fiscal. Como eu comentei antes, inicia lá pelo setor de cadastro. Quando eu vou cadastrar um fornecedor, eu preciso dar características que o setor fiscal, ao fazer um lançamento de nota ou uma emissão de ordem de compra, vai levar em consideração para identificar posteriormente como essa nota vai entrar dentro do SafeTech. Então, eu preciso ter um cadastro bem alinhado, eu preciso saber o enquadramento, eu preciso saber de qual UF ele está cadastrado, eu preciso saber se ele tem ou não inscrição estadual e preciso cadastrar ela de maneira correta. Hoje não é um campo obrigatório, então, uma vez, eu vou cadastrar aqui e não vou informar a inscrição estadual, mas o César ele está inscrito no estado de destino. Então, hoje ele é meu fornecedor. No lançamento eu não valido, sem problema. Agora, se eu for fazer uma devolução para ele, a nota vai rejeitar, porque tu tens uma inscrição estadual no teu estado de destino e vai acontecer esse pequeno problema. Quando eu for emitir a nota fiscal, eu vou precisar, aí sim, dar manutenção no cadastro e reprocessar essa nota fiscal para que ela aprove. Então, tão importante essa participação de outros setores. Seguindo, cadastro de item. Cadastro de item é fundamental. Hoje, no nosso cadastro de item, a gente identifica onde ele vai ser utilizado. Por exemplo, eu tenho lá uma lixa. Uma lixa fiscal eu utilizo no meu processo produtivo, mas eu caracterizo ele como material de consumo ou como matéria-prima. Se eu cadastrar ele como matéria-prima, eu vou ter créditos de impostos em cima dos cadastros que a Letícia, que é especialista no fiscal, fez. Então, a Letícia vai parametrizar toda a parte da operação, mas ela não atua no cadastro. Então é importante tanto ela estar próxima ao cadastro para a gente conseguir caracterizar esse item de maneira correta. Então a vida do item dentro do SafeTech ele vai seguir devido a essas parametrizações fiscais. Então, se eu classificar ele como um tipo, eu preciso saber que aquilo vai me dar direito a um crédito de imposto ou vai me destacar o imposto se eu emitir a nota fiscal. Seguindo, falando do setor de compras, né? Também vai ter essa questão do cadastro em relação ao meu fornecedor, caracterizar ele, mas eu também preciso utilizar dessa inteligência tributária. Uma vez que eu sou comprador, eu preciso saber que se eu comprar dentro de um estado, de uma empresa que é beneficiada, vai me gerar um valor de crédito de imposto. Mas se eu comprar de uma empresa de fora do estado, vai me gerar um outro valor, por exemplo, um ICMS integral da operação. Então, o setor de compras também precisa acionar o setor fiscal, uma vez quando ele for selecionar os fornecedores, para estar identificando essas nuances de cada um. Assim como o setor de custos, eu tenho que considerar toda a carga tributária dentro do meu item final na composição desse custo. Se eu não considerar isso tudo, uma vez que eu estou fazendo uma ficha de custo, eu posso ter uma diferença em relação ao meu concorrente. Meu concorrente está comprando melhor ou está elaborando melhor seu preço, então eu vou acabar perdendo valor de mercado, uma vez que o preço do meu concorrente final está melhor. E no sentido disso, ele está compreendendo todos os impostos que eu acabei não destacando na minha ficha de custo, e uma vez que o meu produto vai ficar, de certa forma, mais barato, mas eu estou tendo uma carga tributária muito maior. Assim como o setor de vendas, o comercial, e também tem a questão falando de setores, quando a gente tem uma empresa de pequeno porte ou de médio porte, onde a sua contabilidade é externa. Então, a gente também tem uma extensão da escrita fiscal para fora da empresa. Exatamente. Na exportação, normalmente o que acontece, né, quando tem esses casos de contabilidades externas,
a gente fornece muita informação através do SPED fiscal, né? É um arquivo muito utilizado para exportar dados, importar dados, né? Mas até complementando isso que o Elton comentou, o pessoal de custos, né, que precisa da informação relativa aos tributos, o diferencial de alíquota, né? Essa questão de quanto tu compra de outro estado. Isso é uma coisa que pega bastante, porque às vezes na hora que eles vão fazer a formação do custo do produto, olha só para o resultado final ali. Ah, não, está destacando 12 ou 7% de ICMS na nota. E acaba não lembrando de considerar que quando tu compra de fora do estado, tu tem um diferencial de alíquota quando tu traz essa mercadoria aqui para dentro, né? E aí acaba se equiparando a alíquota com a alíquota interna, né? Isso é importante e a gente costuma ver bastante o pessoal perdendo, às vezes, valor por conta de não considerar essa informação. Então, assim, todos os setores, de alguma forma, eles contribuem em alguma parcela para a manutenção do que a gente faz dentro da escrita fiscal, né? A gente alimenta ali setores que vêm depois, como a contabilidade, por exemplo, que utiliza esses dados dentro de um contexto mais gerencial, né? A escrita, ela acaba sendo uma coisa que a visão dela, o objetivo é quase que uma prevenção, né, evitar problema com a fiscalização. Mas ela também serve para alimentar, os dados que vão ser utilizados no gerenciamento depois, né, lá pela contabilidade ou pelo financeiro, no fluxo de caixa, enfim, entre outras coisas. Muito bem. E fala um pouquinho mais, Leti, entendendo os documentos fiscais. Que documentos fiscais, de fato, são resultado da escrita e que fazem parte de todo esse contexto? Então, na verdade, assim, ó, se a gente for parar para falar sobre documentos fiscais, não só empresas, mas a gente, como pessoa física, tem contatos diariamente com isso, né? Quando a gente vai no mercado, a gente ganha notinha ali de consumidor final. Quando a gente compra alguma coisa numa loja, muitas vezes é exigido o documento fiscal para te fazer uma substituição, às vezes de um produto, alguma coisa assim. A gente olha para documento fiscal e pensa que isso é só de empresa, mas não é. A nossa conta de energia elétrica, a nossa conta de telefone, tudo isso é um documento fiscal. No nosso contexto industrial, acaba que os nossos clientes, a emissão de documentos feita por eles, basicamente é nota fiscal eletrônica modelo 55 e nota fiscal de consumidor final modelo 65. Mas quando a gente fala de entrada de documentos, tem uma gama bastante grande, né? Que envolve tudo isso que eu falei, conta de energia elétrica, nota de serviço, prestação de serviço, enfim. Esses são os documentos, né, que a gente costuma falar, fala bastante, escrituração, enfim. E a gente estrutura tudo isso dentro dessas obrigações acessórias para poder demonstrar para o fisco, de acordo com cada classificação, cada modelo de documento, o que que tu pode, o que que tu não pode dentro da tua atividade creditar, que é o que mais importa para as empresas, né? O que que eu posso tomar crédito, é o que a gente mais escuta, né? E de fato, pegando esse gancho da Letícia da obrigação acessória, a gente tem atribuições a cada documento, por exemplo, o SPED, né? Falando de conhecimento de transporte, a gente tem nota fiscal de serviço, vai no bloco A. Nota fiscal eletrônica, vai no bloco C. Conhecimento de transporte, vai no bloco D. Então a gente tem hoje um facilitador para a gente conseguir importar esses documentos para dentro do SafeTech também. A gente consegue ler o XML falando de nota fiscal eletrônica, a gente consegue ler o XML falando de conhecimento de transporte eletrônico, e a gente tem um desejo muito grande de também partir para a nota fiscal de serviço eletrônica, uma vez que com a reforma tributária, além de que já é um desejo antigo com certeza do governo federal e também dos contribuintes, a gente ter um modelo único de emissão de nota fiscal. Então, o governo está centralizando, por exemplo, hoje quem já é MEI emite a nota fiscal não mais pela sua prefeitura, que cada prefeitura tinha o seu RP, que trocava a cada gestão. Então, isso está centralizado hoje no governo. Então, a gente deseja ter esse facilitador de reconhecer pelo modelo do documento fiscal a entrada dele, esse facilitador para a gente conseguir importar e também já dentro dessa importação respeitar toda essa parametrização fiscal que a gente já vai deixar amarrado. Uma vez que isso é padronizado, facilita a questão de layouts, né? Essa questão da prefeitura. Cada vez que
tu acaba pegando um documento de uma prefeitura diferente, tu tem um layout diferente. E isso dificulta, por exemplo, para o desenvolvimento, criar uma automatização em cima de inserir esse documento automaticamente no sistema. Quando a gente tem essa padronização de documentos, facilita o processo. Cada vez a gente consegue tornar mais automático, né? Por exemplo, do CTS, o Elton domina bem mais essa parte. Tem um arquivo EDI, EDI. tem um arquivo que tu consegue importar em lote vários documentos. Não sei se tem limite de quantidade de documentos que tu consegue importar, coisa que quando tu vai daqui a pouco pegar pelo XML, tu vai fazer um a um, né? Então, cada vez que eles inventam assim alguma coisa que padronize isso, para nós que trabalhamos com essa área de TI, isso é muito bom. Pois bem, dentro desse contexto, então, parece que os cadastros têm uma função fundamental. Você já ressaltou isso, né, Elton? Fala um pouco mais sobre esses cadastros. Dá um exemplo de quando isso pode dar certo ou errado. Como é que pode gerar algum tipo de erro na hora da emissão de uma nota fiscal, por exemplo, ou de algum outro documento, como a Letícia citou? Então, dando sequência a essa questão que a Letícia trouxe da importação do CTS, hoje a gente tem um módulo operante à parte voltado para o CTE, onde a gente vai fazer a importação, a escrituração desses documentos, vincular esses CTEs à sua fatura, né? Conforme a Letícia comentou sobre a quantidade. Hoje a gente tem uma fatura com 500 conhecimentos, dependendo da operação e do cliente que trabalha com a SafeTech. Então, hoje ele importa isso com um arquivo de uma maneira muito simples. Ele coloca o arquivo num diretório e tem um botão para importar. Quando ele importa isso para dentro do SafeTech, ele vai conhecimento a conhecimento, caracterizando ele de forma individual, respeitar a parametrização que a pessoa do fiscal fez. Então, essa parametrização é tão importante por causa disso. Eu preciso saber se aquele conhecimento de transporte é relativo a uma nota fiscal de compra, de venda, se eu transitei com uma matéria-prima, se eu transitei com um material de consumo. A gente vê isso acontecer nos clientes, vou fazer uma parametrização superficial, vou atender minha regra geral. O que vier sobre nota de saída é tudo tributado. E na prática isso não é assim. A gente precisa sim individualizar cada documento como tal. Trazendo teu gancho também sobre a escrituração fiscal de uma nota. Se eu tiver um cadastro de um item errado, o problema que eu posso ter é eu vou estar transmitindo uma informação para o fisco, dizendo que eu tenho um item que eu caracterizei ele como matéria-prima, sendo que ele não está sendo usado no meu processo produtivo. Isso fica muito evidente numa conferência de um bloco K, por exemplo, aonde tu diz quais são os teus produtos produzidos, a quantidade deles e os insumos que ali estão. Então, tu está transmitindo uma informação dizendo que aquilo compõe a tua matéria-prima, teus insumos, mas na verdade tu não está declarando como tal. Esse cruzamento entre nota fiscal e obrigação acessória também acontece de uma forma muito natural, uma vez que hoje esses arquivos são todos eletrônicos e digitais. Então a gente não tem como esconder determinadas informações e precisa ser coerente. Então o que a gente está transitando em nota, a gente precisa também ter o mesmo reflexo nas obrigações acessórias. O caso de uma emissão de uma nota de saída, a gente pode dizer que uma venda não vai ser tributada. Só que quando a gente transmitir essa nota fiscal para dentro do ambiente da Cefaz, ele tem uma série de validações, dentre outras, ele vai estar acusando isso aí como uma diferença. Não, se tu está vendendo um produto pronto, que é de um CFP de venda de produto que tu industrializou, tu precisa tributar, exceto regras gerais, onde a gente vai fazer essa amarração com uma CST específica, com um embasamento legal específico, com o teu enquadramento, considerando o enquadramento do teu destinatário. Então, é um cadastro que precisa ser olhado constantemente. A gente tem, no momento de apuração de dados, esse review, então, com o olhar de uma pessoa que tem muita experiência na área, mediante uma apuração fiscal, ele já consegue identificar erros, sem a necessidade de uma validação ou
transmitir uma obrigação acessória ou transmitir uma nota fiscal correndo esse risco, vamos dizer assim, de ter alguma desconformidade com o que a legislação rege. Eu gosto de dizer, assim, que um cadastro bem feito, ele te evita dores de cabeça e problemas futuros, né. Essa questão da importância do cadastro, ela é tamanha que, a gente tem profissionais do mercado que trabalham só com revisão cadastral, de tão importante que é isso, né. Eu costumo acompanhar profissionais, dessa área, né, então eu vejo, assim, muito forte em cima disso, porque são muitos elementos que compõem um cadastro. Não é só isso, sempre tem uma exceção, sempre tem uma operação que a regra geral é de um jeito, mas se tu vender para um destinatário X é uma regra, se tu vender para o Y é outra regra. A gente tem diferimento, a gente tem suspensão, a gente tem Ns coisas que influenciam, e tudo isso a gente consegue deixar, por exemplo, no nosso sistema SafeTech, né, muito bem amarrado. A gente tem isso a nível de CST, a nível de NCM, CFOP, então a gente consegue, otimizar de novo, né, lá buscar uma emissão correta, uma entrada correta de documento, desde que se dê a devida importância na hora de cadastrar. Perfeito. E aproveitando a tua fala, me veio à mente o seguinte: as incongruências nessas informações? Então, né, tudo que a gente já comentou a respeito de estruturação do setor fiscal, cadastro correto, emissão correta, tudo isso ele culmina, né, nesse objetivo final que é, a gente não vai deixar, vamos dizer assim, arestas para o fisco querer aparar, né. A gente vai fazer o nosso dever de casa bem feito para a gente não, alertar fiscalização, isso é muito comum, né, autos de infração, então o setor fiscal ele é para prevenir, né, a gente investe tanto em conhecimento, tenta assim se cercar, se munir de informações, para a gente poder justamente manter as coisas alinhadas para prevenir, porque uma vez que tu deixou acender uma luz de alerta lá na fiscalização, isso não é interessante, né, não é bom. hã Então, como eu comentei antes, a gente tem uma série de validações prévias já que são genuínas do sistema fiscal brasileiro. Quando a gente emite uma nota, ela já está sujeita a uma validação prévia para evitar erros de maneira mais grotesca, vamos dizer assim. E após isso, quando a gente vai transmitir uma obrigação acessória, por exemplo, o SPED aqui dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem ele em dois momentos. A gente importa ele tanto no PVA, que é a nível nacional, quanto dentro da GIA Rio Grande do Sul, que é uma outra obrigação acessória, com o mesmo arquivo. Então, esse mesmo arquivo já sofre 2 tipos de validação. Então, nessas 2 validações, a gente já consegue pegar outras tantas inconsistências que possam ter. Além disso, quando uma empresa opta por um incentivo fiscal, por um benefício fiscal, como a Letícia comentou, ela acende uma luz sobre ela. O que quer dizer com isso? Quando tu tem um benefício, tu tem uma série de requisitos que tu precisa preencher para estar utilizando esse benefício. Então, com certeza, o fisco tem um olhar diferente em cima dessas empresas que utilizam benefício fiscal, que utilizam incentivo fiscal. Hã, Poucos anos atrás teve uma debandada de empresas que abriram filiais num estado porque tinham benefício, em outro estado para deixar de pagar um ICMS-ST, por exemplo, deixar de incidir nas suas operações uma substituição tributária. Além dessa questão de a gente abrir um centro de distribuição em um local estratégico do país para canalizar minhas vendas, então isso tudo a gente precisa certificar que está compreendendo a legislação vigente, porque senão a gente está abrindo margem para deixar essas arestas que a Letícia comentou e está sendo autuado, está sendo intimado. Muitas vezes o governo é bonzinho e nos manda uma intimação primeiro que é: olha, meu amigo, isso aqui tu não está fazendo de acordo com a legislação. Tu tem um prazo para retificar isso, para corrigir ou para automaticamente tu fazer essa retificação.
Então, expirado esse prazo, a gente acaba tendo uma autuação e aí o problema é muito maior para a empresa. Muitas vezes, às vezes até é mais interessante para as empresas, identificarem esses erros, que às vezes eles não são erros, intencionais, né, mas se tu deixar correr e chegar ao ponto do fisco identificar, eles podem entender isso como fraude. Muitas vezes não é, mas pode ser entendido como sendo. Então, normalmente a gente recebe uma notificação e posterior um auto de infração. E aí tudo que a gente comentou até agora visa o objetivo, né, é não chegar a esse ponto, né? A gente tem toda essa estruturação prévia para chegar nesse momento e ter condição de fazer uma boa Gestão. gestão das informações e também a questão do planejamento tributário em si, né? Leva em consideração todas essas informações, até quando uma empresa vai trocar de lucro presumido para lucro real, por exemplo, é com base nas informações que vêm da escrita fiscal. Então, ela serve para diversas coisas, né? Mas essa questão das incongruências, que é o ponto, no meu ponto de vista, inconsistências podem levar sim ao fisco pensar que tu tá, agindo de má fé, e isso não é nada interessante para as empresas. Muito bem. E fala um pouco, Letícia, aproveita que você está trazendo a forma como o fisco se desenvolveu, os sistemas integrados, enfim, como é que foi essa evolução da escrita versus a era atual ou a chamada era do SPED? Pois então, quando eu comecei aqui, isso já estava acontecendo, né. Já tem mais de 20 anos, né, que já se começou esse processo de digitalização de tudo, né, já passamos da parte analógica, de impressão de livros, enfim. E assim, o objetivo é que o governo tem de automatizar processos, é padronizar, integrar, melhorar a qualidade das informações, reduzir custos, né, essa troca de dados que acontece entre esfera estadual, federal, municipal, essa era do SPED que tem várias coisas compreendidas dentro, né. A gente pode falar dessa parte que é entrega. Normalmente a entrega é feita pela escrita fiscal de IFD contribuições, de SPED fiscal, de REINF em uma parte dele, mas a gente também tem, por exemplo, da parte do departamento pessoal, a entrega do e-social, que é uma parte do SPED, que tenha também a parte das entregas contábeis, ECD, ECF, e tem coisas que vêm pelas instituições financeiras, por exemplo, também. Tudo faz parte do projeto SPED, né? As primeiras notas fiscais eletrônicas, elas foram emitidas no ano de 2006, e desde então, de tempos em tempos, a gente tem novas obrigações acessórias. Se não me falha a memória, foi 2010 que foi iniciado o SPED fiscal, e eu lembro que quando eu comecei a atuar na área, por volta de 2012, estava terminando, a entrega do DACOM e iniciando as entregas do FD Contribuições. Então eu peguei essa troca, né, de uma obrigação para outra, e eu gosto de lembrar, porque era uma coisa muito bacana e agregou muito para o meu conhecimento. E tudo que tem a ver, assim, com essas coisas de SPED, de obrigações acessórias, eu gosto bastante, particularmente, né. O Elton já é mais do tempo de livros. A Letícia, a gente comenta que tem um foco muito grande nessa questão de excelência na entrega. Então, com certeza, o que é digital, o que tem um layout padrão, ela vai procurar sempre atender aquilo ali. Então, a obrigação acessória fica com ela. Eu vou contar um pouquinho sobre essa parte dos livros, já que ela me chamou de velho. Eu peguei a parte da mudança da nota fiscal de formulário para nota fiscal eletrônica. Isso a gente tinha um grande custo em cima disso. Ao final do período, a gente precisava, como a Letícia comentou, imprimir um livro de entrada, imprimir um livro de saída, imprimir um livro de inventário. Então, tinham outros controles que eram de forma analógica, de forma impressa. Então, isso tudo era muito, além de espaço físico para a empresa, tinha um custo muito grande, porque não era qualquer empresa que poderia fazer essa impressão e encadernamento de livros. Então, se tornava uma questão que, de fato, uma despesa para a empresa, além desse compromisso de garantir. Pensa num livro de entrada numa empresa hoje, de Fora um as um caixas cliente de nota grande. que tu tinha que guardar.
arquivar a segunda via. Exatamente. Não, arquivar a segunda via não, gente. Então, hoje a gente tem essa facilidade de receber uma nota fiscal ou emitir uma nota fiscal lá em outro setor ou em outro estado, né? A gente tem hoje empresas que têm as suas filiais espalhadas pelo Brasil e o setor administrativo é num estado único. Então, esse estado tem a possibilidade de gerenciar essas informações de maneira instantânea, clicando num botão. A gente tem ferramentas que extraem de uma Secretaria da Fazenda todos os documentos que foram emitidos contra a sua empresa. Então, com poucos cliques, tu tem acesso a uma nota que o César acabou de emitir contra o meu CNPJ. Da mesma maneira, as tuas saídas. Tu tem uma relação de notas lá, eu vi uma nota fiscal que eu quero conferir ela, com poucos cliques tu tem acesso a ela e todas as informações nela, não só o que constou no sistema, mas um XML, um ADANF com todos os seus campos preenchidos, né? Isso no tempo né? Então, enfim, não vamos comentar Não, a mas data. eu peguei uma época dos malotes, né? No tempo que eu trabalhava no escritório de contabilidade, a gente tinha muita questão dos malotes. Aí a questão do fechamento, né? Que tem que ali estar pronto no segundo, terceiro dia útil, acabava se estendendo, porque até que o malote chegava, que a gente tirava as notinhas de dentro, ficava conferindo, isso levava um tempo ali, né? Considerável. Hoje não, hoje tu trabalha com 2 monitores, tu pega o arquivo fiscal ali, o arquivo digital, confere, no outro tu trabalha no sistema. Agilizou demais, né. Eu sou fã dessa parte dessa evolução aqui A gente tem das toda essa automação, também visando a segurança dos dados. Antes, como eu comentei, a gente tinha a impressão de formulário, eram 4 vias, a primeira, a terceira e a quarta ia para o teu destinatário, a segunda tu armazenava e tinha que garantir que todas elas tu tinha em teu controle. Então, além de tudo, tinha mais essa segurança dessa informação. Hoje não, hoje tu tem um XML, tu guarda num espaço dentro de um servidor ou num servidor em nuvem e tu vai ter ele por quanto tempo tu julgar necessário, não tendo a necessidade de ter um espaço físico, de ter alguém da área fiscal controlando e armazenando esse volume enorme, né? A gente hoje tem clientes aí que faturam boas cifras por mês, então tem um volume muito grande de documento, tanto de entrada quanto de saída. Pouco tempo atrás tu recebia uma intimação, tu tinha que levar N caixas, tinha quase que alugar um caminhão para ir até uma delegacia da fazenda conseguir fazer uma defesa em cima de uma intimação, de uma autuação que tu recebia, né? Hoje é tudo digital, a gente já faz, tem portais nas secretarias da fazenda para subir a questão de um protocolo, uma planilha com informações correspondentes ou essa questão de agrupar esses XMLs dentro de uma pasta específica e dar um acesso FTP. Hoje está muito moderno o e gerenciamento de dados é muito facilitado. é muito dinâmico, facilitado e essa era digital nos trouxe essa facilidade. É claro que com essa mesma facilidade que a gente tem acesso a esses dados, o fisco também tem. Então, se a Letícia emitiu a nota contra o Elton, por que que o Elton não recebeu? Eu tenho obrigação acessória em cima disso também. Então, é mais uma extensão aí da escrita fiscal que a gente precisa ter atenção em cima disso. E legal que tu comentou isso, porque na outra ponta também, se eu tenho uma nota emitida contra a minha empresa e eu não reconheço essa operação, existe uma manifestação que hoje eu posso fazer de desconhecimento da operação, né. A gente tem estados, como Ceará, que eles têm, todas as notas que tu emite, que tu recebe lá, se tu tem uma empresa estabelecida lá dentro daquele estado, tu precisa ter uma manifestação, ou de operação realizada, ou se a nota foi emitida para ti e tu não reconhece, tu precisa ter uma manifestação de não realizada. Então, também veio com essa digitalização, né, com esses facilitadores que vêm com essa era digital. E tu comentou que vocês imprimiam notas, né. Eu ainda vi clientes que necessitavam de autorização da Cefaz para imprimir blocos de notas. Segunda via. Exato. Não, imprimir e fazer Ah, manual. sim. Tua empresa já era mais evoluída. Muito bem. Nós estamos chegando no final desse nosso bloco, temos mais 2 itens para nós explorarmos junto aos nossos
Safers. A reforma tributária. Vocês trouxeram muitas informações complexas, difíceis, amplas, interligadas. Mas e a reforma tributária e a escrita fiscal agora? Quer dizer que vai mudar tudo, não vai mudar tudo? É um momento de transição, não é, Elton? Fala um pouco sobre o que vai modificar nos processos ou não. Vai ser bom, vai ser ruim? Traz para nós, dentro desse olhar da escrita fiscal, como se desenvolve a reforma tributária. Então, a reforma tributária já vem sendo planejada há muito tempo, então foi publicado definitivo e de fato com um cronograma já em 2024. Desde então, a gente já vem, juntamente com a nossa assessoria, fazendo essa analogia entre o que está publicado, esse período de transição, adequando a esse cronograma. Então, hoje, a gente já está fazendo o desenvolvimento do sistema para adequação justamente do que já está em vigor, o que a gente já consegue prever, o que a gente sabe que vai precisar destacar novos tributos, né? Que a gente vai ter nesse primeiro momento tributos novos, mas a manutenção dos atuais. Então a gente vai ter um período aí que a gente vai precisar seguir apurando, mas destacar novos tributos. Essa novidade também trouxe para nós um período de transição, como tu bem comentaste. Então, a partir de 26, a gente vai precisar obrigatoriamente destacar em tags de nota fiscal eletrônica esses novos tributos. Mas a gente já entra em 25 com a questão da homologação. A partir de 1º/7, a homologação em base de homologação da Cefaz, então tu vai conseguir transmitir uma nota fiscal para o servidor deles de teste para receber esse retorno e iniciar as validações. E a partir de outubro, essa mesma validação entra na base de produção, mas sem a necessidade do envio dessas tags. É muito mais para aqueles contribuintes que não têm uma estrutura que consiga apontar em paralelo uma nota fiscal para o ambiente de homologação da Cefaz e outra para o seu ambiente de produção. Então, a partir de 2026, os especialistas chamam da fase de calibragem, que é onde as empresas vão acabar transmitindo esses documentos com alíquotas padrões. O que são essas alíquotas padrões? Para o governo identificar por atividade qual é o tipo de arrecadação e qual é o montante para que, ao decorrer de 26, a partir de 27, já consiga definir uma alíquota padrão em cima desse novo tributo. Falando de tributos, o que a gente tem de novidade? O PIS e COFINS que a gente tem hoje, ao final de 27, vai ser substituído pelo CBS. E assim como o ICMS e o ISSQN, a partir de 29 até 33, vai ser substituído pelo IBS. Assim como a gente vai ter a inclusão de um novo imposto, que é o imposto seletivo, denominado também como imposto do pecado, porque inicialmente ele vai incidir somente em produtos que são nocivos à nossa saúde. Então a gente tem uma fase aí de adaptação, onde, como a gente já vinha comentando, a escrita fiscal há necessidade de manutenção constante, porque a legislação muda praticamente todo dia. Então, com uma grande mudança dessa, como vai ser provocada pela reforma tributária, a necessidade da gente estar sentando com os setores específicos, juntamente com a área de tecnologia, para estar se adequando a todas essas mudanças propostas. Muito bem, nós vamos viver momentos de muitas mudanças e, logicamente, tem um fator muito forte dentro da SafeTech, que é a nossa parceria junto com os clientes, que é a relação de vocês com os clientes. Eu imagino que com tanta informação e com tantas relações e idas e vindas, como é que é essa relação? Como é que nós damos e trazemos esse suporte, de fato, para transformar isso numa parceria? Porque são muitas mudanças, é uma mudança de conceito, é uma mudança de quantidade de informações. Fale um pouquinho como é a relação do consultor, da consultora, com o nosso cliente. Então, hoje a gente já tem por protocolo, por hábito, enfim, tentar entender, né, a necessidade, conhecer o processo, né, de cada cliente. Então a gente costuma, quando nossas visitas presenciais, principalmente, que a gente tem aquele contato mais pessoal, buscar compreender, né, a realidade de cada um, porque a gente tem
uma gama de clientes e cada um tem as suas particularidades, né. Então, assim, da minha parte, eu sempre, gosto de dividir conhecimento, trazer o que eu aprendi fora, né, trazer a minha experiência adquirida, nesse tempo todo, que vem, enfim, de tantos lugares, né, e troca de conhecimento com tantas pessoas. Hã, é o que a gente costuma fazer, é ter esse contato, ter essa relação de parceria, de, de coleguismo também, né, além de ser o fornecedor ali do software, né, trazer esse atendimento humanizado para a gente poder dar o suporte que os nossos, usuários precisam, porque eles demandam disso da gente e é nítida a confiança que eles têm na informação que a gente passa para eles. Então a nossa responsabilidade em trazer, o mais atualizado possível e estar à frente, né, quando ele precisar utilizar a informação já precisa estar ali, né, isso é bastante importante da nossa parte entregar isso que é o que ele precisa. Ok. O quão satisfatório é, conforme a Letícia comentou, é esse fato do cliente nos acionar quando ele tem uma dúvida sobre alguma questão tributária. Então, até sobre grandes mudanças, né? Estou viabilizando uma operação, conforme eu comentei antes, para mudar de estado, ou para mudar meu enquadramento, para mudar o jeito de eu operar determinada situação. A gente ser acionado para opinar sobre. Obviamente, os clientes têm profissionais muito capacitados, né? Então a gente faz essa troca. Acho que a palavra é empatia mesmo. Há pouco tempo, tanto eu quanto a Letícia éramos usuários, né, do sistema SafeTech e de outros também. Então a gente sabe, na prática, o que esse usuário está sentindo nesse momento. Então, quais são as suas dificuldades, as suas dores. A gente consegue intervir de maneira pontual. Acho que isso é bem importante e essa troca que a gente tem diária, né, ah, eu e a Letícia, a gente senta um do lado do outro fisicamente na SafeTech, então a gente acaba compartilhando muito informação, ó, no cliente tal aconteceu isso, como eu resolvo, né? A gente tem essa empatia para com o cliente para, de fato, poder ajudar. Não só como sistema, a gente tem que fornecer um sistema que esteja apto, mas não só transferir essa responsabilidade para o usuário fiscal. Ah, o cadastro é assim, tá aqui, boa sorte. Não, a gente tem essa empatia de estar junto com o cliente, olha, isso aqui de repente tu dá uma repensada, procura uma outra assessoria. Longe da gente ser conhecedor de todo o negócio ou de toda a legislação, a gente tem. É muito complexo para saber tudo. É muito complexo e tem muita particularidade em cada cliente, em operações, em UFs onde estão instaurados. Claro que nos que a gente tem, por hábito estar trabalhando em cima, a gente conhece um pouco, a gente consegue agregar, mas determinadas operações a gente precisa sim estudar, a gente está, né, sempre com as tabelas do SPED aberta, com atualizações, é nota técnica, a gente entra em discussão também com a nossa assessoria, leva essas alterações para a nossa direção também. Então, acho que essa a parte da consultoria de estar sempre à frente e tentando prever qualquer mudança que venha a ser prejudicial para algum cliente ou até mesmo a questão de benefícios, né? Então a gente está sempre discutindo sobre isso, é muito válido para essa relação com o cliente. E um ponto importante, assim, que eu gosto dessa parte da consultoria, é que na verdade a gente faz a vez do usuário ali dentro da empresa, né. Porque, vocês trabalham numa empresa de TI, ok, mas a gente não faz parte do desenvolvimento, embora a gente tenha que, às vezes, ter um conhecimento ali um pouco mais técnico, mas nós como consultores, o nosso papel é representar o usuário. É trazer a visão do usuário, é como ele precisa que o sistema trabalhe para ele, é para isso que nós estamos ali, para poder traduzir a necessidade dele para o desenvolvimento, né. Então a gente precisa ter essa proximidade com o nosso usuário para a gente poder entender a necessidade e transmitir isso da melhor maneira possível para o desenvolvimento. Muito bem. Vejam quantas informações. Estamos chegando no final do nosso videocast, então chegamos no nosso momento de reflexão. Uma pergunta para os dois. A escrita fiscal e as indústrias. Como está essa relação e como ela se desenrola atualmente? Letícia. Então, o
que eu vejo, assim, essa relação das indústrias com a escrita? A gente tem cada vez mais poucos profissionais qualificados. Então, assim, se eu posso deixar um recado, uma dica, algo que eu trago para o meu dia a dia, é investir em conhecimento, né. É uma área que está sempre mudando, que tem, então, através aqui da reforma tributária, grandes mudanças que vão acontecer ainda. A ideia é simplificar, mas até que esse período de transição aconteça e que os novos impostos sejam de fato substituam os que já existem, a gente vai precisar de cada vez mais atenção da parte do usuário, da parte de todos que estão envolvidos. Então, a dica que eu dou é: invistam em conhecimento, procurem estar atualizados, nos acionem, nos perguntem, porque aquilo que a gente tem para dividir, a gente vai dividir. A gente comentou um pouco dessa questão de transição da era analógica para a era digital, cruzamento de dados. Então, a gente tem uma desconstrução do profissional que trabalhava antes na escrita fiscal. Antes ele era muito operacional, muito focado em fazer a parte da escrita mesmo. Então, hoje a tendência da escrita fiscal com as indústrias é a gente automatizar processos, a gente se cercar de ferramentas de auditoria, de apuração, extração de dados, onde a gente possa fazer validações prévias e garantir a integridade da nossa operação. Então, acho que isso é uma tendência e uma projeção para os próximos anos, em virtude também da reforma tributária, né? Antigamente, um gestor de uma empresa, a escrita fiscal normalmente ela é, como eu comentei antes, eles são certinhos, eles têm a ideia de não, não pode fazer. Não, não é que não pode fazer, tem que ser feito, mas na maneira legal, para a gente não estar se expondo. Mas a gente pega um gestor lá de 1940 e ele ia dizer: não, mas eu posso me dar ao direito de arriscar. Hoje não existe mais isso. Com essa automatização, essa digitalização de dados, essa transparência de dados, a gente vai estar sempre sujeito. E não é uma questão provável, é um fato. Vai acontecer em algum momento, a gente vai ser cobrado por uma operação ou por descumprir alguma obrigação acessória. Então, essa prevenção, automação, se cercar de conhecimento e também, né, com RP parceiro, que possibilite essas informações de uma maneira mais clara, mais objetiva, com essa questão de auditoria, conferências, para a gente não estar sujeito a nenhum tipo de intimação, autuação ou incongruência, como a gente comentou antes. Excelente. Vejam quantos conhecimentos nós temos. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso videocast. Então, quero pedir um recado final aos nossos safers. Elton, seu recado final. Foi um prazer, hoje uma alegria, um videocast com tanto conhecimento, né? Para mim dividir a mesa com vocês é realmente uma alegria muito grande. E aos nossos espectadores, a gente trouxe uma bagagem de conhecimento, mas vocês precisam estar colocando isso à mesa, então nos chamem, vamos conversar, estamos sempre à disposição. Letícia, seu recado final. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrada, porque é muito interessante, é muito legal poder dividir conhecimento, poder conversar, como o Elton dizia, a gente trabalha junto, a gente está sempre junto, a gente está todo dia um do lado do outro, e a gente sempre tem assuntos que enriquecem demais o nosso conhecimento. E dividir isso entre colegas e ter a possibilidade de dividir com os nossos clientes é muito legal, é muito satisfatório. Muito bem, quero agradecer, Elton, Letícia, nós que somos colegas na SafeTech, e pedir para você siga as nossas redes sociais, @Esteira de Conhecimentos, participe, tem um link do WhatsApp, Esteira de Conhecimentos, para que você possa acessar documentos e informações específicas para você. E também siga as redes sociais de nosso Gold Partners, safetech.inovação, @safetech.inovação. Siga também o nosso Spotify e o Amazon Music, dê a seu seguir lá e se você estiver no iTunes, coloque lá a sua estrelinha. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo episódio de Esteira de Conhecimentos.